Quero compartilhar algo com vocês. O tema da mensagem é chamado de Abraão. Algo que o Pai colocou no meu coração já faz um tempo. E Ele tocou para que eu possa compartilhar com vocês nessa manhã aqui. E eu quero começar dizendo que o chamado é algo tão precioso da parte de Deus. Talvez nós não temos a compreensão do que é um chamado. E quando nós vamos olhar o que é o chamado, isso fica claro. Você vai entendendo que o chamado não tem a ver comigo, com vocês, conosco, mas tem a ver com Ele. Porque na verdade, o chamado, quando você vai olhar, a primeira vez que aparece alguém chamando por alguém, é Deus chamando pelo homem. Lá no Éden, o homem tinha uma posição, ele estava dentro de uma realidade, a realidade de Deus. E diz que ele tinha esse relacionamento com o Pai. O Pai vinha na viração do dia e ele se relacionava com ele. Ele estava ali, batendo esse papo. E chega um dia que ele acaba errando. Ele peca e diz que quando o Pai vem para falar com ele, o Pai olha e cadê ele? Ele não está no lugar. Porque ele tinha errado. E ele sai do lugar. Então quando o Pai vem para falar com ele, ele não está. E aí, o que aconteceu com isso? O pecado afastou ele do lugar correto. O pecado abriu os olhos dele. E ele deixa de enxergar a realidade de Deus para enxergar agora uma realidade caída. Ele passa a enxergar a partir dos olhos humanos. E é interessante porque a palavra fala que os olhos se abrem, né? Mas ele já tinha os olhos abertos. Mas abre uma outra compreensão. E quando abre essa compreensão, diz que os olhos dele se fecham, espiritual. O olho espiritual dele se fecha. E aí diz que o Pai pergunta: Adão, onde estás? Esse é o chamado. Onde você está que você não está no lugar correto? Volte para mim. O chamado é uma indicação de que você está fora do lugar correto. Então diz que Deus olha para Abrão, ainda não era Abraão, era Abrão, e vê um coração disposto a obedecer, e chama ele para desenvolver uma jornada de relacionamento. Se você for olhar, que é o nosso texto base, Gênesis 12:1, vamos ler? Vou colocar aqui. Diz assim: saiu da sua terra. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Preste atenção nisso. O Senhor disse a Abraão: Abraão, saia. Primeira coisa, saia da onde? Da terra, da sua parentela e da casa do seu pai. E vá para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. É interessante que quando você vai olhando, para Abrão, Deus não revela o lugar. Mas para o pai de Abraão, Tera, Deus tinha revelado. Porque ele estava em Ur, Deus chama ele para sair de Ur para ir para Canaã. E diz que nessa jornada, ele sai de Ur para em Harã. E ali ele fica com a família dele. E ali ele morre. Uma coisa que me chama a atenção é que quando o Pai nos chama para desenvolver uma jornada com Ele, e Ele fala para onde você tem que ir, você para antes de chegar no lugar, se acomoda nesse lugar, porque para mim Tera se acomodou naquele lugar. Aquela cidade carregava o nome do filho dele, que tinha morrido, Harã.
Tudo o que para antes de chegar a um lugar gera morte. Entenda isso. Será que eu, você, estamos parados em algum lugar que não é para nós pararmos? E Deus chama Abraão. Chama para o quê? Para sair de onde? Da terra. O que é sair da terra? É romper com uma cultura politeísta daquele lugar. Ali, eles não eram tementes a Deus, eles não ouviam a voz de Deus. Eles construíam ídolos para si. E porque Deus viu um homem que tinha um coração disposto a obedecer, Ele chama esse homem no meio de tantos homens que estavam, como diz a palavra, né? Aqueles que criam ídolos para si se tornam como eles. Cego, surdo e mudo. Eles não ouviam a voz de Deus, eles não enxergavam. Sair da terra é romper com uma cultura. E aquela cultura era uma cultura muito idólatra. Sabe que o pai de Abraão, ele era um fazedor de ídolos naquela época. Ele construía ídolos. O pessoal vinha comprar dele ali. E Abraão nunca achou aquilo interessante. Apesar de que ele estava ali com o pai dele, mas ele não aceitava aquilo. E quando você vai estudar um pouco sobre isso, você vai ver que Abraão chega um dia, tem uma história que fala que chega um dia, ele está lá onde o pai dele fazia os ídolos, o pai dele sai, ele começa a olhar para aquele ídolo, ele fala, isso aqui não existe. Ele pega uma marreta, ele tinha um ídolo maior e tinha os ídolos menores. Ele quebra todos os ídolos menores. E ele põe a marreta no pé do ídolo maior. E sai. Daqui a pouco vem o pai dele e fala, Abraão, vem aqui, o que você fez? Ele falou, eu? Eu não. Eu, quando eu cheguei aqui, esse maior, estava destruindo todos eles. Aí o pai dele fala, não é possível. Por quê? Porque na verdade, é apenas uma estátua. Então por que isso governa a sua vida? Por que isso governa a sua vida? Os ídolos não têm vida em si mesmo. O que tem governado a sua vida? Eu creio que essa é uma manhã para nós refletirmos. Sai da sua parentela, da casa do seu pai. O que é isso? Romper com uma tradição. Porque a tradição anula a palavra. Mateus fala isso. Ele fala que os fariseus, pela tradição deles, anulava Cristo, anulava a palavra. Isso é muito perigoso, porque a tradição é algo que você vai herdando, e muitas das vezes você nem pergunta o porquê, mas você vai passando adiante. Que essa manhã seja uma manhã que o Pai venha quebrar as tradições. Vai para a terra que eu vou te mostrar. O que é isso? É ser meu representante, é ser meu embaixador. É propagar uma cultura monoteísta de um Deus verdadeiro. É você ser embaixador dele na terra. E o que é interessante, quando ele fala para Abraão sair, o que Abraão tinha de garantia? Nada. Ele só tinha uma coisa. Uma palavra, sai. Ele não sabia para onde ia, e nem a terra
que Deus ia mostrar para ele. Eu creio que foi um momento muito difícil para ele. Porque ele está numa situação cômoda, ele está no meio da sua família, ele está no meio da sua parentela, e daqui a pouco vem uma voz e fala: sai. Como assim sai? Abraão ainda, ele não conhecia Deus, de fato. Ele estava se relacionando com uma voz. E eu sei que é difícil. Acho que cada um aqui sabe o quanto é difícil você deixar sua casa, sua família. E ele não está falando para você deixar, esqueça deles, não. Ele está falando para você, na verdade, sair. Porque ele quer desenvolver algo em você. Mas você vai ser um abençoador para sua família, para sua casa. Eu lembro que um dia eu fiz uma oração para Deus, acho que alguns sabem, né? E eu entreguei tudo. Eu falei para ele: eu entrego tudo. Eu não quero mais viver a minha vida, mas eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu abro mão da minha profissão, abro mão de todo o comodismo, abro mão de tudo. Fiz essa oração meio que inconsciente, vou falar. Mas fiz. Se passaram anos, e eu estava entrando em um vestiário para jogar uma partida de final, Campeonato Paulista, e algo falou no meu coração. Lembra daquela oração? O Pai falou comigo: lembra daquela oração lá atrás? Sim. É para esse momento. Está disposto? Eu lembro que entrei naquele vestiário, ninguém sabia nada. Acho que nem minha esposa sabia. Peguei, fui, fomos vice-campeões. A hora que eu voltei para o vestiário, eu pedi a palavra e falei: quero agradecer. Esse é meu último jogo. Obrigado por tudo. Estou indo embora. Da forma que eu saí daquele vestiário, nunca mais olhei para trás. Foi fácil? Não. Mas eu acreditei que o Pai tinha algo muito maior para a minha vida. E eu caminhei, sem saber para onde eu ia. Mas Ele me trouxe até aqui. Eu nunca imaginei estar aqui, ser um representante dEle. Mas não sou eu, é Ele que faz. Ele só quer uma obediência, Ele só quer que você responda. E vai ficar isso muito claro no decorrer da mensagem. O quanto Deus está te chamando, não para você ficar parado, mas para você começar a desenvolver uma jornada com Ele. Uma jornada de propósito relevante sobre a terra. Então por isso que eu vejo que Abraão, assim, ele ficou daquele jeito e ele saiu. Ele respondeu, ele falou: eu vou sair. E levou Ló com ele. Por muitas vezes eu falei: mas por que ele levou Ló? Porque talvez Ló, primeiro, ele tinha uma responsabilidade de cuidar de sua família. E segundo, talvez Ló trazia segurança para ele. Mas o que nós temos que entender é que a mente de Deus, ela é muito diferente da nossa. Porque o que é sair para nós? Se estamos aqui, ao final do culto, nós vamos sair, nós vamos embora. Mas para Deus, sair é entrar. É sair de um lugar para você entrar numa nova realidade com Ele. Do sair até Deus revelar para Abraão, foi uma jornada de muitos processos. Vou abrir um parênteses aqui para você entender o que estou querendo dizer.
O povo estava no Egito. Deus levanta Moisés e fala: tira o povo de lá. E quando chega o momento dele sair, diz que tem uma porta. E eles passam por essa porta. Eles saem por essa porta. Mas a partir do momento que eles saem por essa porta, Deus fala: agora vocês são meu. Agora vocês vão viver a minha realidade. E a realidade de Deus é tão diferente da nossa, por quê? Agora Ele vai nos tirar e vai nos levar para a terra, direto, para Canaã, né? Deus levou eles para o deserto. Sabe por quê? Porque talvez deserto para nós é um lugar de muita tribulação. É um lugar de muita luta. Aí você pergunta para Deus: mas para Deus, o que é o deserto? Ele pode te falar: o deserto é um lugar onde eu vou ver o que há no coração de vocês. O deserto não é um lugar de luta, porque eu cuido de vocês. Eu dou maná. Eu dou a provisão. Eu dou sustento. Sua roupa não vai se gastar. Só porque um povo que tinha uma mentalidade escrava não conseguia entender isso. O que era para ser 40 dias se tornou 40 anos. Por quê? Por causa de uma resposta que eles não conseguiram dar. Porque o que Deus queria fazer era que antes de colocar eles dentro de uma terra, Ele precisava quebrar a mentalidade deles, escrava. Porque se Ele coloca eles dentro da terra, com aquela mentalidade, eles iam ter que lutar, eles iam ser governados novamente. Deus levou o povo para o deserto. Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Deserto é lugar do cuidado do Pai, da provisão, do sustento. Aplauda o Senhor. Qual é essa realidade de Deus? A realidade que Ele tem de relacionamento e propósito para nossas vidas. Lembra que eu falei lá no começo que quando o homem peca, os olhos se abrem e ele passa a ver uma outra realidade? Por quê? Porque o homem agora ele vê tudo que nós vemos aqui, isso é apenas uma sombra de uma realidade. Isso aqui é uma sombra. A realidade é onde ele está. E para se mover na realidade de Deus é preciso ter fé. Pois não é pelo que nós vemos, sim por aquilo que nós cremos. Hebreus 11:8 vai falar isso. Vamos ler. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Abraão partiu, ele se moveu, sem saber para onde ia, para tomar posse de um lugar por herança que iria receber. Quando ele foi chamado, ele obedeceu. Por quê? Porque ele teve fé. Mas que fé que ele teve? O texto aqui fala. Primeiro, fé para ouvir. Você vai ter que ter fé para ouvir. E não sou eu que estou falando. Paulo em Romanos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que nós nascemos para ouvir essa voz. Em algum momento de nossas vidas, você e eu vamos ouvir essa voz. E cabe você responder da maneira correta. Porque quando você ouve essa voz, ela te traz lucidez, ela te traz ordem, e ela te traz sentido e propósito para a sua vida. Ele teve que ter fé para obedecer. Porque quando ele foi chamado, ele obedeceu. Obedecer está ligado a voltar os seus ouvidos para Deus.
Ou seja, é você fazer o caminho de volta para Ele. Quando Abraão escutou a voz, por mais que ele não conhecia, ele obedeceu a chamada. Ele voltou-se para Deus. E ele começou a caminhar com Ele. Outra fé, fé para responder ao chamado. Gênesis 12:4 diz assim: Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, ele parte, porque ele ouviu aquilo que Deus tinha falado, como Deus tinha ordenado, e ele sai. E aí fala, né? E Ló foi com ele, sempre há uma lembrança. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O chamado, ele vai exigir de nós uma ação. Sempre o chamado vai nos levar, e a fé, a uma movimentação. A uma movimentação em direção a Ele. Abraão partiu rumo a um caminho, uma jornada, para onde ele não conhecia. Então diz que ele sai sem saber para onde ele ia. Então cada passo que ele dava era algo novo. E eu acredito que quando você está andando dentro da vontade de Deus, Deus ele vai criando caminhos para você. A fé, Hebreus fala que a fé é um firme fundamento. Não é isso? Então, se você tem fé e responde da maneira correta, você vai pisando em lugar seguro. Porque ela é um firme fundamento. Presta atenção nisso. Quando eu falo de fundamento, eu lembro de Mateus. Não precisa colocar, só vou falar Mateus 7, que fala sobre os dois fundamentos. Se você vai olhar o que está acontecendo ali, é que ele fala que um construiu sobre areia e outro sobre um firme fundamento. Mas o que definiu aquilo que cada um construiu? Isso que eu acabei de falar. Porque Deus falou com os dois. Um ouviu, entendeu, obedeceu e respondeu. O outro ouviu, não entendeu, vou fazer do meu jeito, e fez. Só que tudo aquilo que você constrói fora da vontade do Pai, um dia vai desmoronar. Porque não está construído sobre um firme fundamento. Entende? Agora, tudo que você constrói sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que Ele fala para você, pode vir a tempestade. Você vai ficar firme. Porque Ele tem responsabilidade com a palavra dEle. E não com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa. Então fala que ele respondeu da maneira correta. Fala que ele partiu, mas Ló foi com ele. O importante foi que Abraão saiu. Eu acredito que, eu não consigo largar, vai, sai com ele mesmo, vamos, porque no caminho eu vou corrigindo. No caminho o Pai vai corrigindo isso. Os processos vão te aperfeiçoar para o propósito. Então diz que ele sai com Ló e vai, e eu vejo quanto o Pai é misericordioso, né? A minha pergunta hoje é: como você tem respondido ao seu chamado? Se você já ouviu a voz dele, como você tem respondido ao seu chamado? Se você ainda não ouviu o chamado, que essa manhã seja uma manhã que você possa ouvir, possa queimar no seu coração, e você possa dizer: eis-me aqui, conte comigo. Amém? Olha que interessante, vamos lá, está ficando bom. Ele sai.
A partir da jornada que você vai desenvolvendo com Deus, Deus ele vai se revelando para você. Você quer ver? Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali ele edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Pegou? Em Gênesis 12, 1 era uma voz: saia. Em Gênesis 12, 7, ele aparece. O nível e o tipo de relacionamento que vamos desenvolver com Deus vai depender da resposta que estamos dando a Ele. Quanto mais você se relacionar com Ele, mais Ele vai ter o prazer de se relacionar, de mostrar mais dele para você. Tudo depende de como estamos buscando, de como estamos nos relacionando com Ele. O nível e o tipo de relacionamento, guarde isso, que vamos desenvolver com Deus vai depender da resposta que estamos dando a Ele. Andar com Deus é um exercício diário de fé e maturidade. Sendo o primeiro a crer nas promessas de Deus, além de ser fiel no crer, Abraão, o pai da fé, lá na frente ele é conhecido como pai da fé, desenvolveu um relacionamento profundo com o Senhor, a ponto de Deus chamá-lo de amigo. Lembra que Deus chama ele de amigo? Mas no começo, era Abrão, sai. Mas o relacionamento, a resposta que Abrão vai dando a ele, é falar: opa, agora você já pode ser meu amigo, vamos. Será que o pai pode nos chamar de amigo? Ou ainda não? Vamos, tá bom. Porque no início era Abrão. Abraão, pai exaltado. Abraão vem do movimento da Torre de Babel, de Nimrod, um evento de exaltação do homem. E você entenda que o chamado de Deus é para tirar você de um lugar e trazer você para o lugar que Ele tem. Primeira coisa. Segunda coisa, Ele vai trabalhar e desenvolver a sua vida. Então diz que Abrão passa a se chamar Abraão. No momento que ele está preparado, fala que o pai fala: agora é Abraão. Por quê? Porque você já está preparado para receber isso. Agora você não é um pai exaltado, você vai ser um pai de nações. Se tornou amigo de Deus, pai de nações e pai da fé. Mas no começo, você olha para aquele Abrão, e você olha todo o processo, e você vê lá na frente, e você fala: mas como? Resposta correta: obediência ao chamado. Abraão ele teve que ter muita fé para viver pela palavra. Preste muita atenção nisso. Já vamos partindo para os finalmente. Gênesis 13, do 8 ao 13. Eu vou ler com calma, para que vocês possam entender. Porque quando nós lemos a palavra correndo, parece que a gente não consegue enxergar algumas coisas. Mas leia a palavra com calma. Nesses versículos aqui tem muita coisa, muito tesouro precioso escondido. E eu quero desvendar com vocês. Vamos lá. Então, Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito. Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim.
Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Qual foi a reação de Ló? Ló ergueu os olhos e viu. Guarde isso. Toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então ele olha e vê algo maravilhoso. Então Ló escolheu para si. Toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Então aquela cidade que ele viu, que era linda e maravilhosa, olha só. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos lá. Primeira coisa, tudo aquilo que você está carregando contra a vontade de Deus, um dia pode te gerar conflito. E quando te gerar conflito, você vai ter que ter coragem para mandar embora. O que você está carregando que Ele já mandou você deixar? O que eu e você, nós estamos carregando que Ele já mandou nós deixarmos? Ló ergueu os olhos e viu. Diante daquela situação, Abraão, ele fala: escolhe para onde você quer ir. Eu fico perguntando, por que Abraão falou para ele: escolhe para onde você quer ir? E diz que ele levanta os olhos, Ló levanta os olhos e ele vê algo que chama a atenção dele. Aqui, para mim, Abraão e Ló tipificam dois tipos de vistas. Segundo Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Entendeu? Abraão, ele anda pela fé. Ló, pelo que vê. Abraão, por uma visão espiritual. E Ló, por uma visão carnal. A fé não se move por aquilo que se vê, e sim por aquilo que crê. Uma palavra, uma promessa. Ló escolheu para si. Homens que vivem têm uma palavra, não têm mais escolhas. Homens que não têm uma palavra, pode escolher. Entendeu? Ló não tinha uma palavra, quem tinha a palavra era Abraão. Então Abraão fala, ele não tem escolha, pode escolher onde você quer ir. E diz que ele levanta os olhos e vê, algo atrai ele. Muitas das vezes aquilo que nos atrai, a beleza daquilo que nos atrai, no final pode gerar uma grande ruína para nós e para nossa família. Porque Ló, ele foi atraído por aquela beleza, mas como diz o texto, ele não sabia o que tinha naquela cidade. E no final, o que acontece com ele e com a família dele? Aí depois, Abraão tem que socorrê-lo, né? Pelo que você está se movendo, por fé ou por vista, a sua resposta vai determinar que tipo de pessoa você é. Por último, a fé na palavra vai nos levar a enxergar a realidade de Deus. Para
Abrão enxergar a realidade de Deus, a terra, ele tinha que deixar tudo. Sair da sua terra, da sua parentela, e ir para o lugar que o pai ia mostrar para ele. Ele faz tudo isso, mas faltava uma coisa, que era deixar Ló. Quando ele deixa Ló, olha que interessante isso aí. Gênesis 13, 14 e 15. Então, eles estão ali, naquele embate. Ló, vai. Imediatamente, quando Ló sai, o que o texto diz? Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão. Depois que Ló parte, o Senhor vem. Oi, Abraão. Tudo bem? Agora sim, né? Vamos continuar essa jornada? Às vezes eu fico lendo a palavra, as escrituras, assim, eu fico rindo sozinho, assim, porque é umas loucuras, assim, sabe? E é tão precioso você entender. E aí diz que depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista pode alcançar. Em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança. Eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Glória a Deus. Sabe o que é isso aqui? Homens que têm uma palavra, eles não escolhem para si, mas deixa Deus escolher para ele. Porque ele fala: eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Que nessa manhã você possa realmente entender, se você tem uma palavra de Deus, mas parece que nada está acontecendo, continue. Continue. Não pare. Não deixe as coisas que você está carregando com você, que não era para você carregar, ditar a sua vida. Mas abra mão disso. Tenha coragem. Tenha coragem. Sabe por quê? Porque a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Porque ele teve fé, ele foi caminhando. Daqui a pouco aquela realidade que ele não esperava, apareceu na frente dele. E ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Você não está vendo, mas eu tenho convicção. Eu sei que vai acontecer. Por quê? Porque a fé, ela faz isso. Enquanto não deixarmos aquilo que Deus mandou deixar, Ele não vai revelar o que Ele tem para nós. Sabe, às vezes se fala assim: mas estou lá persistindo, mas parece que não acontece. Não é Deus. Talvez Ele está falando: olha aí para ver se tem alguma coisa que você está carregando que não era para carregar. Porque parece que não, mas isso impede de você desfrutar daquilo que o Pai tem. O que tem sido Ló na sua vida? E aqui eu encerro. O que tem sido Ló na sua vida? Feche seus olhos. Feche seus olhos e vai refletindo sobre aquilo que pode ser Ló na sua vida.
Porque a fé é um processo de construção que está ligado muito mais ao nosso desenvolvimento interior do que o nosso exterior. A fé vem para nos aperfeiçoar. A fé vem para construir algo dentro de nós. A palavra diz que Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus falou com ele: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. A resposta que você vai dando por meio da fé vai construindo algo dentro de você, vai te levando a um crescimento, a uma maturidade que faz com que o pai olhe para você e comece a colocar responsabilidades maiores. Abraão se tornou Abraão porque o pai conseguiu desenvolver uma estrutura sobre ele. Jacó, o enganador, respondeu da forma correta. E quando ele teve a estrutura trabalhada, diz que o anjo do Senhor aparece para ele e fala para ele: qual é o seu nome? Ele fala: Jacó. Ele falou: não, seu nome não é Jacó, seu nome é Israel. Cristo chama Pedro para começar a desenvolver uma jornada com ele. Pedro era um pescador de peixe, mas chega em determinado momento que Cristo veio e fala assim: você está pronto. Você não será mais um pescador de peixes, agora você será um pescador de homens. A palavra, ela nos fala: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a sua boa, agradável e perfeita vontade. Porque o justo, ele vive pela fé. Porque se ele retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos os que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante, não param. Pai, obrigado por essa palavra nessa manhã, por esse tempo tão precioso. Obrigado porque o Senhor primeiro está falando comigo e com os meus irmãos. Não é mais tempo de nós perdermos tempo com coisas que são passageiras, com coisas que aparentemente é belo aos nossos olhos, mas que no final não vão nos levar em lugar nenhum. Só vem para satisfazer os nossos desejos, a nossa carne. Mas eu creio que para cada um aqui, o Senhor tem algo muito maior do que essa realidade que nós conseguimos enxergar. Pai, nos ajude nessa jornada, nos ajude a respondermos de forma correta. Nos ajude a estarmos com nossos olhos voltados para o Senhor, Pai. Que essa seja uma manhã que essa palavra venha trazer lucidez, ordem, clareza, sentido e propósito para nossas vidas. Pai, nos ajude a não ficarmos presos às coisas daqui, mas estarmos com nossos olhos no Senhor, sabendo que de Ti vem todas as coisas. Nós queremos desenvolver um relacionamento com o Senhor, de pai para filho, de filho para pai. Porque da mesma forma que o Senhor enviou o Teu Filho para nos resgatar de uma realidade e nos levar para a realidade do Senhor, Pai, assim eu te peço, nos ajude a respondermos de forma correta. Que Teu Espírito traga em nossos corações aquilo que pode estar sendo ló nas nossas vidas. Que talvez nós não tenhamos entendimento do que é ló nas nossas vidas, mas traga, em nome de Jesus.
Desperte a nossa consciência para que nós possamos entender o que é Ló em nossas vidas. Porque nós queremos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Desenvolver uma jornada de propósito relevante com o Senhor sobre a terra. Fazermos a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E nessa manhã, eu convido você que nunca ouviu o chamado, que nunca se entregou para Ele. Se você ouviu essa palavra, se isso está queimando no seu coração, se você quer entregar o seu caminho, o caminho que você está fazendo para Ele, eu convido você a vir aqui na frente, nessa manhã. Porque é tempo de o Pai começar a corrigir rotas. É tempo de o Pai começar. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus. É tempo de o Pai começar a trazer alinhamento. Como é seu nome, irmã? Como é seu nome? Aline. Quando você estava vindo ali, eu via como uma bússola. Pai corrigindo, vai começar a corrigir o seu caminho. Vai te colocar dentro de um caminho. Um caminho que talvez você não tenha nem compreensão. Que parece que não vai fazer nem sentido. Mas vá. Não pare. Não pare porque Ele está com você. Toma pelas mãos e conduz você. Diz assim comigo. Você que está aqui, você que está pela internet, e você quer de verdade entregar, repita comigo. Pai, hoje, nessa manhã, eu escutei a sua voz. E eu estou aqui, me rendendo diante de Ti. Porque o Senhor tem um caminho muito maior e muito melhor do que o meu. Esse caminho se chama Jesus. Porque Ele é o caminho que vai me levar a entender a verdade e vai me trazer a vida e a abundância diante da presença do Pai. Amém? Amém? Dá uma salva de palmas. Aline, quero te presentear com uma Bíblia, que isso seja o manual que venha te direcionar e venha te trazer lucidez de como você vai viver sua vida na terra. Aí tem tudo o que você precisa. Que Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe, você que está pela internet. Aleluia! Feche seus olhos. Pai, obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã tão especial, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, pela vida daqueles que estão aqui servindo no ministério, aqueles que estão aqui no louvor, os diáconos, aqueles que estão na house mix, aqueles que estão lá atrás cuidando das crianças. Todos aqueles que estão aqui de uma forma envolvidas, aqueles que estão pela internet, obrigado. Obrigado pela vida de cada um deles.
que essa palavra possa realmente continuar falando conosco e nos trazendo lucidez e clareza para aquilo que nós temos que responder, para aquilo que nós temos que desenvolver, para aquilo que nós temos que fazer. Nos perdoe, Pai, pelas muitas das vezes que nós não temos respondido de forma correta. Nos perdoe porque se estamos carregando algo conosco, mas eu sei que na jornada o Senhor vai corrigir as coisas. Eu sei que a partir do relacionamento que vamos desenvolvendo com o Senhor vai aparecer e vai se mostrar a nós. Esse é o meu desejo para cada um aqui, Pai. Que aqueles que ainda não entenderam o chamado, que não foram chamados, Pai, que essa seja uma manhã que o Senhor esteja chamando muitos aqui, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor prepare uma semana abençoada para nós. Que o Senhor nos proporcione uma semana cheia da Tua presença, cheia de novidades. Uma semana onde o Senhor nos desperte para estarmos rendidos aos Teus pés, buscando o Senhor, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor.